Ó, nós vamos ao vivo agora com Daniel Penafirme. A Alerj finalmente vai começar a votar hoje as contas de 2015 do governo Luiz Fernando Pezão. Isso em meio ao cenário de caos social do Estado. Então vamos lá com o Daniel Penafirme, que tem mais informações pra gente. Isso na prática representa o quê? Porque já teve o veto das contas de 2016, não tinha votado ainda de 2015. Como que fica para a população entender melhor o que isso significa na prática, no dia a dia, Dani? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Isabelle Benito. Hoje acontecem duas votações, estão previstas para acontecer pelo menos duas votações importantes aqui na Alerj. A primeira delas, marcada para 3 horas da tarde, do termo de recuperação fiscal proposto pelo governo federal, que prevê aí a suspensão do pagamento da dívida do Rio de Janeiro com a União pelo prazo de 3 anos, além da proteção contra eventuais bloqueios das contas bancárias do governo do Estado, que em troca tem que apresentar algumas contrapartidas. Esse projeto recebeu, esse termo, melhor dizendo, recebeu 73 emendas. Daqui a pouquinho, a partir da 1 hora da tarde, os líderes partidários vão se reunir aqui numa sala bem próxima aqui de onde nós estamos para decidir quais desses destaques, quais dessas emendas vão à votação e quais não vão. Além disso, como você bem disse, vão ser votadas hoje as contas de 2015 do governo do Estado, cujo relatório foi aprovado o relatório do Tribunal de Contas aprovou aí, né, as contas de 2015. A Comissão de Orçamento, né, chancelou esse relatório do Tribunal de Contas de 2015, dando aí o parecer favorável às contas desse ano. E assim que essas contas forem votadas no plenário da Alerj, só então a casa começa a apreciar o relatório tão polêmico das contas de 2016, esse relatório no qual os conselheiros rejeitam as contas do governo do Estado. Aqui ao nosso lado, o presidente da Comissão de Orçamento da Alerj, deputado Paulo Melo, que vai conversar conosco. Deputado, bom dia. No jornal O Globo de hoje há uma declaração atribuída ao senhor, na qual o senhor diz que agora chegou a hora dos deputados do governo botarem a cara, né? O senhor admite, diz que não vai votar de imediato na comissão de orçamento, que tem que ser feita audiência pública e tal. O que seria esse botar a cara? Seria defender o governo, proteger o governo e micar o relatório do Tribunal de Contas, né? Agir como governo na presidência da comissão? Não tem nada a ver. Em primeiro lugar, não botou relatório porque você tem que seguir o rito do artigo 206 do regimento. Eu não posso discutir aquilo que não chegou. O relatório do Tribunal de Contas nem chegou à casa. Quando chegar, nós vamos cumprir os 60 dias para a votação das contas, dependendo da questão política da casa. Vamos fazer as audiências públicas para que a sociedade participe, vamos dar o direito de defesa ao governo para que ele apresente a sua defesa, então nós iremos julgar as contas. Esse é o processo, não tem nenhuma inovação. Tá? Se o processo segue o rito constitucional, vai seguir todos os prazos regimentais. Agora, o senhor disse também no jornal o Globo que o TCE não é verdade suprema, que se fosse só teria anjo, que tem que analisar o conjunto da obra. Quando o senhor diz que o TCE não é verdade suprema, dá para esperar alguma isenção dessa análise que vai ser feita na Comissão de Orçamento? Olha, os técnicos do TCE são os melhores técnicos, mas o TCE apresenta um relatório prévio, não é relatório definitivo. Se você pegar a Constituição tem lá, cabe ao Poder Legislativo analisar o relatório prévio emitido pelo TCE sobre as contas. Nós vamos analisar. A Comissão de Orçamento também tem técnico. Aqui na casa ninguém tem a verdade definitiva, isso é uma maioria. Desculpa. A maioria consolidada é que vota ou não. O que nós vamos fazer é dar oportunidade a todos de discutir as contas. Desculpa, mas eu como cidadã, Paulo Melo, deputado Paulo Melo, eu como cidadã discordo do senhor como deputado. Simplesmente porque não é o que vocês provam no dia a dia. Eu estou há muito tempo querendo a presença do senhor aqui, agradeço a presença do senhor, porque a questão é a seguinte: a gente vê um relatório, uma indicação de um relatório para negativa, mas quando cai na mão de vocês, e o senhor vai me rebater, antes que o senhor me rebata, eu já rebato o senhor, que vocês têm uma prévia, que vocês têm o poder legislativo para fazer a análise prévia do todo um... Calma aí. De todo... Do senhor. Então tudo bem, o senhor, não importa qual é o pronome de tratamento. O que a pergunta que eu faço é o seguinte: o senhor já está justificando uma análise para voltar junto com o governo, ou vai ter um... respondendo a repórter ou a militante política? Não, você está respondendo a cidadã Isabelle Benito. A questão que eu quero saber é o seguinte... saber quem eu estou respondendo. A cidadã Isabelle Benito. Eu estou respondendo a repórter. Você me ligou e me pediu uma entrevista. Não fui eu que te liguei,
Também não. Eu pedi uma entrevista. Eu quero foi Agora, o SBT. se você quiser fazer discurso político, é diferente. Não, meu amor, eu quero fazer então, uma obrigado, pergunta. meu amor. Então eu quero você, fazer uma pergunta você termina como a cidadã. entrevista. O senhor é deputado, o senhor vai me responder como repórter ou como cidadã? Aqui, porque é importante que a gente preste esse esclarecimento. Extremamente grossa. É importante que a gente... Deixa eu só acalmar rapidamente aqui, deputado. Porque o jornal tem uma audiência muito grande, são pessoas que estão em casa e que querem saber desses questionamentos que são feitos na rua, no cotidiano, pessoas que nos perguntam isso na rua a respeito da atuação. Então, eu gostaria que o senhor, pelo menos, deixasse ela concluir para que o senhor possa rebater da forma que achar que deve. Perfeito. O senhor responde a minha pergunta o tribunal ou não? emite o relatório. Agora, a casa... Eu estou respondendo a sua pergunta. Eu não fiz a pergunta. Eu estou respondendo a sua pergunta. Você está muito nervosa, meu amor. Não, diante do que a gente está falando, eu quero fazer a pergunta. Então você está fazendo discurso. Me desculpa, eu pensei que era repórter, não uma militante política. A pergunta é a seguinte, deputado, vocês vão votar com o indicativo do Conselho que rejeitou as contas, a votação vai ser política ou técnica? Essa é a minha pergunta. A pergunta sua é muito pertinente, eu vou te responder com a maior tranquilidade. A questão da Assembleia Legislativa é análise técnica política. Eu ainda não conheço o relatório. Eu não sei quais foram as irregularidades aprovadas no relatório. Se as irregularidades foi baseado na receita corrente líquida que as próprias instituições não respeitam, por isso que eu tenho que analisar o relatório. O relatório não chegou para mim. Eu tenho prazo regimental, é o regimento da casa, é a Constituição do Estado. Chegando, eu terei a maior boa vontade de reunir, de dizer aonde estão os pontos do tribunal e de responder com a maior tranquilidade. E queria aqui, para você, te pedir desculpas, porque não adianta, eu não vim aqui fazer um debate com você. Eu vim dar uma entrevista. E você... Eu ainda não estou na entrevista, eu pergunto ao senhor o seguinte, o senhor diz que é uma análise fria, imparcial, abalizada e técnica. Como é que o senhor dá uma entrevista ao Jornal Globo dizendo que agora o governo tem que mostrar a cara? Eu confesso que eu não entendi, eu queria que o senhor considerasse, porque me parece, deputado, um contrassenso. O senhor fala que o governo tem que mostrar a cara, o senhor é presidente da Comissão de Orçamento, o relatório condena as contas do governo, logo o senhor está desqualificando o relatório? Não, eu analiso na Comissão de Orçamento, são 7, o governo tem que mostrar a cara assim, quem é responsável por esse governo é a oposição, somos nós que elegemos esse governo, e aí eu vou concordar com a repórter, entendeu? Com a apresentadora, quem tem que assumir o ônus por qualquer decisão tomada somos nós. Nós não podemos passar a responsabilidade para a oposição. A oposição não pediu voto para esse governo. Nós é que somos responsáveis em dar as satisfações desse governo. Nós temos que mostrar a cara assim. Então, quando o senhor fala em botar a cara, não é para dar satisfação ao governo, e sim para dar satisfação à sociedade, seria isso? Perfeito, botar a cara e discutir de igual para igual, abertamente. Então vamos fazer o seguinte, nobre deputado Paulo Melo, vamos fazer o seguinte, bota aí o deputado. Pois não. Vamos então fazer o seguinte, quando todo esse período são 60 dias, o rito que o senhor tem para analisar, após a votação, a explicação... São 60 dias. Exatamente. Após tudo isso e a votação, eu convido o senhor, agora com a nossa audiência, para estar aqui e dar essas explicações. É esse o convite que a gente está fazendo. O senhor aceita esse convite? Tem problema nenhum, aceito. 60 dias é excluído o prazo do recesso parlamentar, tá? Quando o senhor quiser, a gente está aberto aqui, é discussão democrática. Muito obrigada, deputado Paulo Melo, muito obrigada, Daniel Penafirme, ao vivo. É importante a discussão democrática, para você entender em casa, é para a gente entender o cenário que para a gente... já é o caos, imagino para você. Então a gente quer entender. E eu trabalho como jornalista formadora de opinião, apurando as informações, e quem é deputado, foi votado por você, também deve as explicações, como até mesmo no final o deputado falou. Então eu acho que esse debate é importantíssimo para todos nós como sociedade.